Olá, bem-vindos a mais um vídeo do mini curso Google Earth Engine no ensino de introdução ao sensoramento remoto e ao geoprocessamento. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade, vamos falar sobre processamento de dados geográficos, né, e mais especificamente sobre processamento de dados vetoriais. Então, vamos subir um pouquinho aqui, ficar um pouco mais limpo. A gente viu que os dados vetoriais temos as geometrias, né, os features, né, as feições e as features collections, né, as coleções de feições. Observe que a gente tem operações distintas, né, para as features e para as features collections. Né? Então, por exemplo, operações como que a gente vai ver aqui, como buffer, cálculo de área, cálculo de distância, são operações que são aplicadas a uma feição, né? Enquanto operações com filtro, né, ordenamento e algumas outras operações aqui são aplicadas a uma coleção de feições. Então, é importante compreender, né, essa distinção. Mas como que a gente vai aplicar, por exemplo, uma operação de uma feição em uma coleção de feições, né? Vamos começar aqui com um exemplo, que é um exemplo clássico, que é o caso da geração de faixas de distância, né? Conhecido também como buffer, né? Então essa operação ela permite identificar influências, né, áreas de influências ou zonas de proximidade ao redor de entidades geográficas específicas, como pontos, linhas ou polígonos, né? Um exemplo clássico, por exemplo, é a gente pensar, dado uma estrada, né, gerar um buffer nessa estrada e, por exemplo, identificar possíveis construções, né, dentro de uma certa distância, né? Por exemplo, eu quero saber que dentro de um buffer de 50 metros se tem alguma construção. O mesmo poderia ser aplicado, por exemplo, por rios, né? A gente fazer um buffer, né, no rio, verificar, por exemplo, desmatamento nas margens do rio. Mas, então, como que eu vou fazer, né? Então, eu tenho, né, uma coleção de feições, por exemplo, podemos pensar numa coleção de pontos. A operação de buffer ela é aplicada a cada feição, né? Então, como que eu vou aplicar na coleção? Usando aquele padrão, né, que é o map reduce, né? Filter map reduce. Então, a gente vai usar especificamente a operação map, né, que ela vai aplicar uma dada função a todos os elementos de uma coleção, gerando uma nova coleção, né? Então, por exemplo, a função seria essa aqui, ó, por exemplo, fBuffer. É uma função que vai retornar um buffer de 50 km, né, 50 mil metros. O map, né, eu vou aplicar na minha feature collection de polos madeireiros, né, uma feature collection que vai ter pontos, a gente vai ver mais aqui no exemplo, e eu vou aplicar essa função fBuffer. Vamos dar uma olhada nesse código? Então aqui eu tenho um código completo, né? Eu tenho uma coleção de polos madeireiros, né? Acho que eu vou adicionar essa coleção. Se eu adicionar a coleção de polos madeireiros, ele vai adicionar de todo, acho que toda a Amazônia, né? Não sei se é de toda a Amazônia, do Brasil todo, né, esse dado. PPADD Layer Polos Madeireiros. E para destacar aqui, eu vou colocar, a gente vai falar sobre isso depois, sobre visualização. Nós já falamos, né, sobre a parte de visualização de dados vetoriais. Então, aqui observe aqui, só que eu tenho para a Amazônia toda, né? Esse dado de polos madeireiros é da Amazônia legal. Então, aqui eu tenho os pontos. Observe que se eu estiver muito distante, né, para poder destacar os pontos, ele vai aparecer no tamanho, né? Mas um ponto não tem dimensão. Só uma questão de visualização mesmo aqui. Saber, por exemplo. Então, a partir desse ponto foi gerado esse buffer aqui. Então, tem uma coleção de feições, tem uma função, com o map eu retorno uma nova feature collection, né, com esses valores modificados. Outras operações interessantes, né, quando a gente sobrepõe, né, um ou mais polígonos, por exemplo. Então a gente consegue fazer operações como interseção, né, união e diferença, né, que são os três exemplos
mais comuns, né, com relação à sobreposição de polígonos. Enquanto a interseção é um procedimento que consiste na identificação das regiões de sobreposições entre as duas ou mais geometrias. União, né, vai ser a combinação desses polígonos, e a diferença, né, a gente vai remover um dado polígono de um outro, né. Vamos pensar aqui um caso, aqui é um exemplo interessante, pessoal, a gente precisa trabalhar um pouco esse exemplo aqui. Vamos pensar que a gente quer gerar o quê? A interseção, né, de todas as terras indígenas que estão dentro dos buffers, né, dos polos madeireiros. Então, só que eu vou começar gerando, por exemplo, interseção de uma terra indígena específica, né, Paracaná, com os buffers de todos os polos madeireiros, né? Então, vou verificar. Poderia acontecer, por exemplo, de uma terra indígena, ela está próxima, por exemplo, de 2 polos madeireiros, né? Então, eu vou ter ali interseção com 2 polos madeireiros. Vamos dar uma olhada nesse código? Vamos aqui direto aqui. Então, está aqui em processamento de dados vetoriais, né? Esse dado aqui. Então, eu tenho os polos madeireiros, né? Aí eu vou, primeiro, gerar o buffer, né? Então eu tenho a função buffer. Eu tenho as terras indígenas, né? Eu tenho aqui, usando, né, filtro. Observe como é que a gente vai utilizando, né, tudo que a gente viu até esse ponto. Então eu vou filtrar, né, essa coleção de feições para pegar apenas a terra indígena Paracanã. E essa operação first, ela vai me retornar a primeira terra indígena, né? No caso aqui, quando eu faço essa seleção, como eu só tenho uma única terra indígena com esse nome, ele vai me retornar uma coleção de feições com apenas uma terra indígena, e eu vou pegar essa terra indígena. Porque eu quero que TI Paracanã seja de fato uma feição, e não uma coleção de feições. Eu já tenho aqui minha função que calcula a interseção, né? Então, dado uma feição, ele vai retornar a interseção dessa feição com a terra indígena Paracaná. Vou gerar o meu buffer, né, de polos madeireiros, usando aquela operação anterior, né, e com esse buffer eu posso agora gerar a minha interseção. Observe que eu vou novamente utilizar o map, né? Então, para todas as feições de buffer polos, ele vai me retornar a interseção delas com a terra indígena Paracanã. E aí eu vou adicionar essa interseção aqui. Nesse caso, a gente vai ver que só tem essa terra indígena, ela só faz interseção com um buffer de polo madeireiro, né? Então, ele só retorna uma única. Eu poderia até imprimir aqui para a gente poder ver. Por exemplo, ele gerou print interseção. Vocês vão ver que isso aqui é uma feature collector, né? Se a gente entrar aqui na feature collector, a gente vai ver que ela tem features, tornou 24 features. Okay, provavelmente as outras features aqui ele está retornando vazia, né? Ó, 0 vértices, né? Então ele não está retornando de fato uma única feição. Eu achava que ele retornaria uma única feição, mas de fato realmente a gente está gerando a interseção para todo mundo, né? Para todos os polos madeireiros. A interseção entre o polo madeireiro e essa terra indígena, ela pode ser vazia. Então ele está retornando uma feição vazia aqui. Uma delas aqui é a terra indígena aqui, por exemplo. Essa área aqui, né? Vamos dando continuidade. Agora vem uma questão, né, que seria mais interessante, né? Eu não quero verificar apenas a interseção com Paracaná, porque isso é até mais fácil a gente visualizar, né? Então eu poderia, né, colocar as duas camadas e visualizaria um pouco mais fácil. Mesmo assim, né, poderia ser interessante a gente gerar a interseção, porque a partir da interseção eu posso, por exemplo, calcular a área, né? Mas eu quero mais, né? Eu quero poder fazer isso não apenas para uma terra indígena, mas para todas as terras indígenas. Então eu vou ter que mudar aquela minha função, né? Então aquela minha função que recebe, né, por exemplo, um buffer aqui, na anterior
ela era aplicada apenas a uma única feição. Agora eu vou aplicar isso aqui a várias feições. Então, novamente, eu vou ter que usar um map aqui dentro. Então, aqui, para cada buffer, ele vai aplicar com todas as terras indígenas. E aí a aplicação aqui não muda. Com isso eu vou ter agora uma coleção aqui de feições com vários polígonos aqui. Se a gente olhar esse código, vamos dar uma olhada. Vou mandar executar. Tem uma coisa interessante aqui. Observe que ele não mostrou o dado de fato. Por que ele não mostrou? Vamos olhar aqui o retorno. Eu tenho uma feature collection. Vamos dar uma olhada nas features. Cada feature, cada elemento é também uma feature collection. Então, eu tive como retorno uma coleção de coleções de feições. E aí, o Google Maps, aqui o Maps, a área de mapa, não conseguiu imprimir. Então, o que eu vou precisar? Eu vou aplicar essa operação flatten. O que essa operação flatten faz? Ela vai pegar uma coleção de coleções e gerar uma única coleção de imagens. E aí, no caso ali, aqui coleção de imagens, no caso lá, coleção de feições. E aí sim eu posso visualizar esses dados. Então vou descomentar aqui o flatten. Ficou... Deixa eu ver. Porque tinha um ponto e vírgula aqui, Aí agora, ele foi capaz de mostrar agora toda a interseção. Todas, Se eu olhar agora aqui, cada feature é de fato uma feature, não uma feature collection. Então vamos ver agora outros exemplos aqui, que acho que todos os demais eu deixei por aqui. Vamos dar uma olhada em outros exemplos. Vamos usar a nossa anotação. Então eu tinha, com relação às sobreposições, eu tenho ainda a união e a diferença. A união tem um caso interessante aqui, que é, por exemplo, eu quero gerar, por exemplo, uma área de estudo que é composta por alguns municípios. Então eu tenho esses municípios, uma coleção de municípios, e vou fazer a união desses municípios. E aí, para deixar bem clara a diferença aqui, vou pegar esse exemplo de união, e vou... Então, vamos executar aqui e depois eu mostro para vocês, para tirar essa dúvida. Observe, acho que aqui vocês já vão conseguir observar, que eu tenho aqui um único polígono, que representa todos esses 4 municípios. Então, aqui observe que eu estou pegando a minha coleção, já estou aplicando o filtro nessa coleção, então ela vai retornar apenas esses 4 municípios, e aí depois eu já estou aplicando a união. Se eu quisesse, por exemplo, guardar municípios, eu apliquei o filtro, e agora eu vou aplicar a união já nesses municípios. Lembra da ideia de variáveis? Então eu guardei aqui numa variável esse resultado, esse valor, que é a aplicação desse filtro, e depois eu apliquei a união. Por que eu fiz isso? Porque agora eu poderia, por exemplo, adicionar no mapa esses municípios. Para poder dar uma olhada. Eu quero dar uma olhada aqui nesses municípios. Para a gente ver essa operação de união. Como que ela aconteceu. Então aqui, vamos dar um zoom aqui. Então, essa aqui é a camada de município, essa aqui é a camada da união, e aqui é a camada dos municípios. Então, tinha esses municípios. O que eu fiz foi gerar um único polígono a partir daqueles 4 municípios.
A diferença, né? A diferença, eu vou ter um exemplo aqui, né, mas eu vou fazer um caso. Não, vamos usar esse exemplo aqui mesmo, né? Então, vamos imaginar que eu tivesse essa área de estudo, né? Alguém me passou essa área de estudo, né? Ela não necessariamente ela equivaleria exatamente aqueles 4 municípios, poderia ser um pouco maior, né? Ou menor. Mas eu quero tirar um município dele. Eu quero tirar, por exemplo, o município de Grajaú, né? Eu fiz um estudo e identifiquei que, né, dessa área de estudo, por exemplo, Grajaú não teria as mesmas características, eu queria tirar, né? Vamos supor. Então, vamos imaginar que eu já tinha minha área de estudo, né? Foi passado esse polígono, e agora eu quero tirar Grajaú. Então eu vou identificar esse município, né? Estou pegando esse município aqui. Novamente estou usando first para pegar Grajaú como uma feição, não como uma coleção de feições. Esse calcular a diferença. Então, por exemplo, para todos, né? Ali a gente sabe que vai ter apenas uma única. Não, deveria ter, né? Pelo menos uma única feição, né? Mas eu vou aplicar esse cálculo de diferença para todas as feições, né, dessa minha área de estudo. Então, área de estudo.map, calcular a diferença. E aí eu vou adicionar. Então aqui a minha área resultante, né? Eu tenho um Grajaú, né, separado, né? Eu vou adicionar o Grajaú no mapa para a gente visualizar. Map.add player Grajaú. E vou colocar o Grajaú com cor blue. Cannot the object color, né? Color. Porque Grajaú não é, né, uma feature collection, né? Ele é apenas um elemento, ele é apenas uma única feição. Então eu vou mudar aqui, eu vou fazer esse aqui retornar uma coleção de feições aqui dentro, que eu vou aplicar o first. Então é onde que entra aqui o Grajaú, né? Então tirou, removeu essa minha área aqui, ó. Então, essas são as 3 operações de sobreposição, né? Outras 2 operações, né, bem comuns também é o cálculo de centroides, né? Então, eu não quero pegar, por exemplo, para um determinado estudo, não importa para mim toda a área, né? Eu quero só ter um ponto, sabendo, olha, aqui eu vou ter alguns dados para o município de São Luís, outros dados para o município de Grajaú, para São José de Ribamar, né? Então, ele calcula, né, o centro desse polígono. Vamos aqui para os dados vetoriais, né? O cálculo de centroides. Então, esse cálculo, aqui observe que ele não mostrou, né? O que está faltando aqui? Map.center object, né? Object centroides 8 não, 10. Cinco, um pouquinho mais distante. Então temos aqui todos os municípios. Observe que o centroide aqui, né, eu apliquei na geometria, né? Será que ele é uma operação da geometria ou da feature, né? Vamos ver se ele funcionaria na feature. Poderia aplicar diretamente na feature, né? Se eu aplico na feature, ao invés de aplicar na geometria, vamos ver, será que eu tenho ainda os dados? Vamos clicar aqui em São Luís, né? Então o centroide de São Luís veio para cá. Feature Collection, né? Properties. Aí eu tenho aqui o dado aqui, por exemplo, né, do município.
No caso anterior, como eu apliquei na geometria, então a geometria também tem a operação de centroide, né? Só que a vantagem de aplicar aqui na feature, que eu vou ter como retorno uma feature com as informações que tinha anteriormente, né? Ó, eu continuo tendo os dados aqui de São Luís, né? Da área, da sigla, né? Nome do município, código do município. E para a gente finalizar aqui as operações sobre dados vetoriais, né? Existem diversas outras, né? Aqui algumas que eu selecionei, é a geração de dados amostrais, né? Então eu posso ter uma área de estudo e quero gerar, né, alguns pontos aleatórios, né, para poder, por exemplo, coletar, né, amostras, por exemplo, dessa região. Então eu vou gerar alguns pontos aleatórios aqui. Então esse random points, né, ele é capaz disso. Eu passo uma área de estudo, né, e passo aqui a quantidade de pontos que eu quero. Aí eu tenho esse exemplo. Então aquela minha área de estudo, né, e aí eu gerei 100 pontos. Ah, eu quero só 10 pontos. Então eu vou coletar, sei lá, uma amostra do solo, né, de 10 pontos aqui, espalhados aleatoriamente. Observe que, né, é aleatório. A gente pode olhar aqui, ele não cobriu exatamente toda a minha área de estudo, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu rodar novamente, então ele não tem nenhum, não existe nenhum critério, né, para poder, essa geração dos dados amostrais tem que cobrir, né, uma determinada região. Deixa eu ver aqui, random points. Parece que está sempre gerando na mesma área. Depois eu vou dar uma olhada nisso, né, porque no computador, né, para quem não sabe, ele não é capaz de gerar de fato dados aleatórios. Existe uma fórmula, né, que a partir de um valor inicial, né, ela usa um valor inicial, que a gente chama normalmente de semente, ele gera uma sequência, distribuídas de modo uniforme, né. Porém, né, ele sempre vai, né, dado o mesmo valor inicial, ele sempre vai gerar a mesma sequência. Se eu quero gerar uma sequência diferente, eu tenho que mudar esse dado inicial. Em muitos casos, esse dado inicial é o tempo, né? Então, nesse random points, eu não sei se ele utiliza, né, se a gente tem que explicitamente, né, dizer qual que é esse valor inicial. Depois eu vou dar uma olhada na documentação, mas como eu estou aqui num vídeo para ser curto, né, não quero gastar tempo com isso. Então, aqui a gente encerra, né, a parte de operações, algumas operações básicas sobre dados vetoriais. No próximo vídeo, a gente vai apresentar algumas operações que a gente pode fazer com os dados matriciais. Obrigado e até o próximo vídeo.